Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Souto e esse é meu canal. E hoje eu vou falar sobre um filme que eu assisti ontem. Era sábado, né? Então eu tava aproveitando um pouquinho pra espairecer, assistir alguma coisa. Eu não tinha muito bem, não sabia o que eu queria assistir, então eu fui procurar. Corri ali na Netflix, né, pra olhar que filmes teria de recomendação. Eu encontrei esse e eu escolhi ele sem nem entender o porquê eu estava escolhendo. Mas ele me passou uma mensagem muito forte, muito importante. Eu acho que eu devia compartilhar esse meu momento de reflexão com vocês. Então é isso que eu tô fazendo aqui. Se vocês gostarem, deixem sugestões do que vocês acham que eu devia, né, ver de filme, série, livros a ler. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Lembrando que essa não é uma análise cinematográfica, né? É só uma análise mesmo de uma leiga que tirou ensinamentos para si e me fez questionar algumas coisas. Então é isso, vamos ao vídeo. Assisti o filme, sentei e comecei a digitar tudo que eu tava sentindo e as coisas que eu percebi desse filme, que eu achei que eu deveria trazer pra vocês, e eu espero que vocês gostem, tá? Esse filme é um filme bem antigo, o nome dele é A Filha do General, ele é de 1999 e eu nunca tinha ouvido falar sobre esse filme. Esse vídeo ele contém referências do filme, então há spoiler, e se você quiser assistir ao filme, então eu recomendo que você assista antes de assistir ao vídeo, para que você possa assistir o filme sem spoilers, né? Tem gente que não gosta. E também depois voltar aqui no vídeo para assistir comigo e pra gente poder debater sobre o assunto, porque eu achei bem interessante. Ele tá na aba Populares da Netflix, tá? Que foi lá onde eu encontrei, eu tava correndo pra assistir alguma coisa e eu achei o título intrigante. Então eu resolvi assistir. E ele tem 98% de relevância, segundo a plataforma. Depois volta aqui, tá? A gente tem bastante coisa pra conversar. Bom, pra quem quer entender sobre o assunto, né, e não quer assistir o filme, eu escrevi um breve contexto, né, do que o filme trata pra gente ficar mais ou menos na mesma linha. A capitã Elizabeth Campbell, filha de um general que foi herói da Guerra do Golfo, ela foi brutalmente estuprada e morta dentro do quartel de seu pai. Brenner, um investigador militar, e Cynthia, uma inteligente investigadora de estupros, são os responsáveis pela investigação da morte da militar. E tem apenas 36 horas para encontrar o responsável por tamanha atrocidade. Inicialmente, a investigação ela se atém a quem teria cometido, né, tal brutalidade, mas os suspeitos são muitos e todos hierarquicamente superiores aos dois investigadores, o que torna tudo muito complicado, inclusive por envolver o próprio general, o pai da capitã. Então a pergunta que não quer calar é: por que ela foi assassinada de tal forma? Durante a investigação, eles descobriram que a capitã exemplar na verdade, levava uma vida paralela que não era nem um pouco exemplar. E que a família feliz do general, na verdade, era uma grande farsa. Eu fiquei bem intrigada com o filme, ele conseguiu me prender bastante, sabe? Eu sou uma pessoa que eu me disperso muito com filmes, então eu geralmente assisto, eu não fico vidrada num filme, e esse filme ele me fez ficar vidrada nele, realmente, porque ele traz uma linha muito interessante. Na base, todos têm um passado sujo e todos sabem um pouco do passado sujo dos outros, então é um clima meio estranho, sabe? E os investigadores eles começaram a perceber isso. A produção ela é baseada no best-seller do escritor Nelson DeMille, de 1992. Segundo o autor, o fator decisivo que lhe teria feito escrever a obra foi a diferença do papel da mulher na Guerra do Vietnã, na qual ele foi veterano, onde elas só podiam assumir o papel de enfermeiras e secretárias, e na Guerra do Golfo, né, onde elas competiam com os homens e iam para o fronte de batalha. Essa interação entre os sexos em ambientes militares foi o que intrigou o autor, que imaginou todos os problemas que poderiam ocorrer: sexo, intrigas, ciúme e inveja. Tudo permeado por palavras como honra, decoro, serviço e lealdade. Lembrando o que é óbvio, tá? Há pessoas de caráter corrompido e duvidoso em todas as áreas da sociedade. Inclusive, por isso eu acredito que recentemente a avaliação psicológica ela entrou nos concursos, né? Acho que para tentar identificar perfis de risco, perfis que não se encaixam com a carreira militar,
para permitir que os mesmos não façam parte, né, das Forças Armadas. Bom, eu vou começar a explanar então algumas das minhas opiniões sobre temas que são levantados no filme e convido para que você faça dos comentários o seu espaço de opinião. Lembrando, tá, que a gente tá fazendo aqui um debate amistoso, uma troca de ideias, e que o bom senso é primordial e o respeito ele é essencial em qualquer debate, em qualquer discussão de assuntos, levantamento de ideias. Inicialmente, né, o olhar que as pessoas têm para uma mulher militar. No filme, a capitã, durante sua formação em West Point, obteve grande destaque, tanto militarmente como por sua agilidade e inteligência, se destacando no todo, não apenas por ser mulher. E isso incomodava muito seus colegas homens, né, de turma, que durante uma operação, ainda na formação, atacaram e estupraram ela violentamente. Suas roupas foram arrancadas, seus pulsos e tornozelos foram presos por estacas no chão, de uma forma que a mesma não pudesse se defender. Naquele momento, ela quase morreu. E quando foi encontrada, o estado de choque que se encontrava a fazia realmente parecer uma morta-viva. Ela ficou muito debilitada fisicamente, mas a maior ferida dela era o sofrimento emocional que aquilo lhe inferiu. O sentimento de injustiça aflorou dentro da jovem militar, mas seu pai, orientado por oficiais de influência, decidiu silenciar a sua filha. Não, ele não colocou um esparadrapo na boca dela que impedisse ela de falar, mas ele, como pai, não deu voz à dor de sua filha. Ele, que podia resolver o crime brutal, né, e encontrar os culpados e puni-los, ele resolveu se calar, ele resolveu ficar em silêncio e exigiu o mesmo silêncio de sua filha. Tudo para proteger a renomada instituição de formação de cadetes dos Estados Unidos. Tem um momento muito forte do filme, né, onde o Brenner, que é o investigador, ele cita para o general que a capitã morreu não no momento em que foi assassinada, mas quando seu pai lhe pediu algo imperdoável, que esquecesse a pior situação que ela passou na vida, que se silenciasse. O momento em que foi assassinada foi apenas um alívio do sofrimento que ela carregou por 7 anos. Eu compreendo perfeitamente o sentimento da capitã. Eu nunca vivi uma situação como a que ela passou, mas eu enfrentei no ano passado uma situação que me abalou profundamente e que exigiu de mim uma certa parcimônia. Exigiu de mim não tomar as medidas legais cabíveis, que seria o correto a ser feito, e que me fazem carregar um sentimento de injustiça, onde a pessoa que, né, cometeu um crime, ela nunca vai pagar por esse crime judicialmente. Então, eu posso dizer que eu compreendo o fardo da capitã. E quanto ao lado militar do assunto, eu sigo algumas cadetes mulheres que estão no processo de formação e eu vejo tanta força nela, tanta garra, tanta inteligência, tanta coisa boa. E pensar que tem gente que olha pra elas e não enxerga a profissional competente que elas são. E quem via a capitã Elizabeth no filme jamais imaginaria os problemas que ela enfrentava, porque ela era uma mulher muito bonita, inteligente, sarcástica e que aparentava ser perfeita e completa. E isso também é muito atual mesmo, o filme tendo mais de 20 anos. A gente vive uma profunda inquietação com nós mesmos sempre por não termos o telefone que o fulano tem, por não termos passado em 2 meses no concurso dos sonhos como o filho da vizinha passou. Eu mesma, né, eu vejo pessoas postando fotos de café da manhã e vídeos tomando cafés da manhã, ouvindo música, uma coisa super legal, alto astral, sendo que a minha primeira refeição do dia é o almoço, que eu tenho 11 minutos aproximadamente para mim poder almoçar. E eu conto segundos de cada mastigada para poder chegar no final dos 11 minutos e sim, ter almoçado, ter me alimentado. Nas redes sociais a gente vê uma vida perfeita que as pessoas levam. A gente precisa aprender a ser feliz com quem a gente é e parar de tentar mostrar para os outros o quanto a gente é feliz. A gente tem que ser feliz e pronto. Isso tem que bastar. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas afinal, o que a Natália quis trazer nesse filme, esse assunto aqui no canal? Qual o objetivo de tudo isso? Bom, eu encarei escolher esse filme lá na Netflix como um sinal.
Eu sempre falo aqui no canal que se os vídeos eles deixarem vocês com uma pulga atrás da orelha, com uma interrogação na cabeça, ou se eles conseguirem auxiliar vocês de alguma forma, seja uma pessoa, eu já tô completamente grata e satisfeita. Porque esse é meu objetivo aqui. Além de informar, eu quero que vocês reflitam, que vocês pensem, que vocês se questionem. Foi isso que esse filme ele fez comigo. Ele colocou uma interrogação sobre diversas questões e foi quase como uma luz no final do túnel, um despertar real. No final das contas, quem matou a capitã foi um militar que ele era apaixonado por ela, mas que ela não dava a mínima pra ele. Ele era casado, tinha uma família, mas tinha se relacionado com ela anteriormente. A obsessão dele por ela, né, o sentimento de posse que ele tinha sobre ela, e se ela não fosse dele, ela não ia ser de mais ninguém, isso matou ela. Foi o que tirou o corpo dela desse plano. Ninguém tem esse direito. E isso não é amor, isso é doença. Obsessão é doença. Não romantizem relações abusivas. Mas quem matou a paz de espírito dela foi a omissão do pai quanto ao estupro sofrido por ela 7 anos antes, colocando a instituição como prioridade acima, inclusive, da própria filha. Ver ele pedindo para ela fechar os olhos e fingir que nada tinha acontecido. Como assim? Como nada aconteceu? Aconteceu sim. Uma coisa muito grave aconteceu. As pessoas, elas pedem socorro, elas pedem ajuda. Algumas de forma direta, outras de forma indireta. Cuide das feridas daqueles que confiam em ti. Tome atitudes, seja responsável. Cuide, proteja, ame. Se você precisar de alguém para conversar, para desabafar, eu estarei aqui sempre. Você pode contar comigo, seja para o que for. Esse filme ele trouxe tantas reflexões para mim, inclusive me trouxe respostas para perguntas de vocês, que antes nem eu sabia direito como que eu ia responder. Mas agora eu sei, e em breve eu vou sentar aqui para falar com você sobre isso, tá? Sobre a minha relação com a SpaceX, o que aconteceu no final das contas. Então eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui sugestões do que você quer ver aqui no canal. Pra mim é muito importante. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Um beijo e até o próximo. Tchau!